Meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade augusta e soberana, único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Criador nosso, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, no poder do Espírito Santo, nós estamos aqui no dia do Senhor, neste culto vespertino, para adorá-lo, cantar salmos, orar, buscar sua face, ouvir a sua palavra. É assim que então esperamos do fato que Deus seja gracioso para conosco, queira nos abençoar, queira falar ao nosso coração. Vamos mais uma vez orar e buscar a face do Senhor. Nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos aqui humildemente nessa hora da pregação, este meio de graça tão glorioso que o Senhor concedeu para a proclamação do Evangelho, para a edificação da tua igreja. E nós então rogamos agora que por tua mercê e graça, grande misericórdia, favor desmedido por Jesus Cristo, possas nos abençoar no poder do teu Espírito Santo. Amém. Venha fazer com que a tua palavra seja anunciada de forma fluente, poderosa, e o teu Espírito opere também nos corações, aplicando esta palavra bendita. A tua glória, em nome do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a salvação bendita e gloriosa que nós usufruímos, ou podemos usufruir, ela vem de um propósito eterno. Nasceu no coração de Deus na eternidade. Os teólogos falam de um concerto eterno que aconteceu antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, antes que Deus tivesse criado qualquer coisa, anjos, tudo mais. A Trindade bendita, soberana, gloriosa, habitando em luz inacessível. Então ali foi feito este acordo no Deus Trino, com o Deus Trino, entre as pessoas da Trindade. E o Pai teria então anunciado o seu desejo, a sua intenção de criar todas as coisas, os céus, a terra, os anjos, e de criar o homem à sua imagem e semelhança. E assim milhares se multiplicariam e encheriam a terra, porque o seu propósito era ter um povo escolhido por sua graça, pelo seu amor, segundo o seu propósito eterno, soberano, beneplácito de sua vontade. Um povo, homens, mulheres, crianças, que ele amou, separou, para entregar ao seu filho como igreja, como uma noiva. Mas ele sabia que o homem iria pecar, e que esse primeiro homem que ele haveria de criar, Adão e Eva, iriam pecar, e que este homem pecando levaria consigo para a perdição, para a condenação justa todos os demais homens. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Ele, Adão, seria a cabeça federal de todos os homens, mulheres, crianças, todos que viriam do seu lombo. E, portanto, todos pecariam por um só homem. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então, o Pai apresenta um livro cheio de nomes,
grandes e pequenos, com o registro de cada nome, de cada pessoa que ele particularmente amou e escolheu, e registrou nesse livro, chamado Livro da Vida. E disse: só há um meio de que estes possam ser resgatados, redimidos. Só há um meio de eu não jogá-los no inferno. Preciso um Redentor, que como o primeiro homem representou para a morte, este segundo Adão, ou último Adão, Redentor, o substitua, tome o lugar deles, de cada um deles, e receba o castigo, a minha ira, a minha punição justa, para que eu possa então justificá-los com a ressurreição, sangue derramado e a ressurreição deste Redentor. Então aí nesta reunião, na eternidade, sem conversa qualquer coisa, o Filho se apresenta e diz: eu vou ser este representante, eu aceito esta indicação, eu serei o segundo Adão, eu me proponho a substituir cada um daqueles que o Senhor amou, meu Pai, e que quer me dar, eu vou redimi-los. Então naquela hora, solenemente, o Pai entrega o livro para ele. Quando ele toma o livro, ele ama cada um destes nomes, os conhece. Naquela hora, ele morre. O seu sangue é manifestado ali. O livro passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. O seu sangue é manifesto nessa hora, na eternidade. Então o Espírito Santo se apresenta e diz: eu irei cercar cada um desses nomes, dessas pessoas, no tempo e no espaço em que vão nascer, no lugar onde estiverem, e vou operar neles o chamado eficaz, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, concedendo fé, revelando Cristo e concedendo fé para que creiam nele, no Filho e no que ele fez. Vou aplicar todos os recursos da obra do Filho, do Redentor neles, uni-los na sua morte, sepultamento e ressurreição, e vou vivificá-los e sustentá-los em perseverança até o fim. Então nós queremos ver isso na Bíblia, se de fato isso aconteceu. Eu quero que você me acompanhe. Pegue sua Bíblia e vamos examinar cada texto. Vamos começar com Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse 13, verso 8 diz assim: e adorá-la-ão, quer dizer, adorarão a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui um livro que tem um nome, Livro da Vida do Cordeiro, e temos aqui a realidade de que ele, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. No capítulo 17, verso 8, fica bem claro que esses nomes foram escritos lá, foram na eternidade. Veja, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Então, quando esses nomes foram escritos, desde a fundação do mundo foram escritos esses nomes no livro.
Eu muitas vezes fiz apelo, as pessoas vinham à frente, quando eu era menino, eu não entendia nada do Evangelho da Graça. Quando as pessoas vinham à frente, eu orava assim: Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Estava por fora. Aqui está escrito que o nome deles está escrito desde a fundação do mundo. A pessoa se converte porque o nome está escrito. Não é que ele se converte e o nome vai ser escrito. Não. Ele se converte porque já está escrito desde a fundação do mundo. Mas veja que, de fato, o sangue do Senhor foi conhecido lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, presta atenção, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Então você veja que, de fato, isso aconteceu. Agora, teria o Senhor Jesus, quando se manifestou aqui em carne, iniciou o seu ministério, consciência de que estava aqui para cumprir esse propósito, a vontade do Pai, de redimir somente os eleitos, somente aqueles que estavam no livro que o Pai lhe deu? Será que Jesus deixa claro isso, essa consciência de que ele veio aqui não para morrer por cada um determinadamente do mundo, mas especificamente por aqueles que o Pai lhe deu naquele livro, com o nome no livro? Jesus deixou isso claro. Vamos abrir em João capítulo 6. João 6. Vou começar do verso 37. Você veja claramente como o Senhor Jesus tinha plena consciência de que estava aqui para cumprir o desígnio daquela reunião, e especificamente e somente por estes que ele haveria de morrer. Olha, verso 37, 6:37 de João: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Quer dizer, ele não lança fora aqueles que o Pai lhe dá, que vem a ele. Porque eu desci do céu, presta atenção, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora veja, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, todos que têm o seu nome no livro. Ah, não, era só os ele estava falando aqui só dos discípulos, pastor. Ah, é? Se é só dos discípulos, então só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Porque ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Não é só os discípulos, não. Ele está se referindo a todos os que o Pai lhe deu no livro, escrito no livro, eleitos, que o Pai amou e quis escolher para serem resgatados. É por eles que Cristo veio para morrer. Você veja, no verso 65, diz assim, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí, se você virar um pouco mais, no capítulo 8, ele vai chamar esses do livro, os eleitos, os que têm o nome no livro, ele vai chamar de os que são de Deus. E quem não tem o nome no livro, os que não são de Deus. João 8, versículo 47. Ele está travando uma discussão com os fariseus, e ele diz assim, verso 47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos,
porque não sois de Deus. Os judeus ficaram bravos, clamando. E Jesus está dizendo, mais para frente, ele vai dizer, eles disseram assim, acusaram Jesus de ter demônio. Jesus disse, não busco a minha própria glória, verso 50. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Quer dizer, os judeus não estavam rejeitando, e estavam rejeitando porque esses que estavam rejeitando não eram de Deus. No verso 44, um pouquinho antes, ele diz, primeiro, 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Interessante que Deus, o Pai, criou os anjos. Ele criou os anjos com a capacidade ou possibilidade de pecar. Mas, soberanamente, ele também quis eleger os anjos, predestinar os anjos para não cair. E escolheu uns anjos para não cair. Os outros, que ele não escolheu, caíram, inclusive Satanás. Milhares de anjos seguiram a Satanás e caíram. Os que foram preservados são os anjos que estão com o Senhor, santos, guardados, eleitos pelo Senhor. Mas os demônios, eles foram deixados no seu pecado, e não há nenhum plano para redimi-los. No livro não tem nome nenhum de demônio, só de homens eleitos e mulheres, homens criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas os demônios, não há plano de salvação nenhum. Acontece que os homens a quem Deus não escolheu, não elegeu, Ele os ordenou a terem a mesma sorte dos anjos caídos. Aliás, vão para o mesmo lugar que Deus preparou para eles. São ordenados e entregues ao seu próprio pecado. Mas aqueles que Ele amou, esses Ele destinou à salvação pela morte do seu Filho, o Redentor. Os que são de Deus é que ouvem a minha palavra. Os que não são, não vão ouvir, são incapazes de ouvir e vão para o inferno, entregue aos seus próprios pecados. Se você, no capítulo 10, virar a folha, capítulo 10 de João, você vai ver que ele vai chamar esses da lista, ou do livro, de ovelhas. Ele diz, em verdade vos digo que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isso o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja, o Redentor, quando recebeu o livro com os nomes de milhares, ele decorou o livro, ele sabe o nome de cada um deles. São suas ovelhas e ele conhece cada uma, ele conhece pelo nome. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. No verso 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor,
o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus está aqui mostrando claramente que ele veio para dar a vida, para morrer, não por cada homem ou mulher indistintamente no planeta, existente no planeta Terra, não, mas dar a vida pelas ovelhas, pelos do livro, pelos que o Pai registrou no livro, que ele chama agora de suas ovelhas. É por elas que eu dou a minha vida. Verso 15, assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E é interessante o verso 16, porque ele está falando para judeus. Então os judeus pensam ou pensavam que só tinha ovelhas entre os judeus. E aí Jesus, no verso 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, isto é, não judias, não judeus. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Ele está falando no livro que meu pai registrou os nomes, não tem só judeu, não. Tem gentios de todas as nações, em todos os lugares. Há ovelhas. A mim me convém conduzi-las. Você já ouviu falar de David Livingstone? David Livingstone foi um grande missionário na África e também um grande cientista, geógrafo. Mas o versículo que o levou para a África para ser missionário foi esse aqui. Ele cria na eleição, ele cria na predestinação e nesse propósito eterno de Deus de salvar os seus eleitos, e leu aqui que o Senhor Jesus tem outras ovelhas, não desse aprisco somente, mas em outros lugares. Então ele diz, ele tem ovelhas na África. Ele foi movido pelo Espírito Santo a ir lá, pelo Espírito de Cristo, porque o Senhor Jesus diz, a mim me convém conduzi-las, e ele foi. E Deus usou poderosamente uma igreja formada, muitos renderam-se a Cristo, dos africanos no coração da África. Sabe a história, né, que o rei ele se tornou famoso por causa dos registros e mapeamento dos acidentes geográficos, ele ficou famoso lá na Inglaterra. Então o rei, quando ele morreu, mandou uma comitiva para buscar o seu corpo para enterrá-lo com honra. Mas os africanos que o amaram tão profundamente disseram, olha, o corpo nós vamos deixar, mas o coração não. Abriram o coração dele, enterraram o coração, deixaram o corpo vivo. E ele foi enterrado com honras aqui na Inglaterra, na abadia de Westminster, aquela onde os reis são coroados. Se você entrar lá, ainda hoje, você olhando o piso, que são lápides de mármore, você vai pisando por lápides com inscrições, você vai achar uma, e lá está escrito exatamente esse versículo. Eu tive o privilégio de ler. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzir. David Livingstone. E a data. Quer dizer, ele cria firmemente, foi com essa certeza. De fato, realmente, Deus tem ovelhas em toda parte. Deus tem suas ovelhas que Ele quer conduzir aqui em Caruaru ou em qualquer outro lugar. Por isso o espírito missionário, por isso ele levanta seus obreiros para que possam ir e buscar essas ovelhas dispersas que Ele quer conduzir e que tem um nome no livro e pelas quais Ele morreu. No capítulo 11, no versículo 47 em diante, ele vai chamar esses do livro de filhos dispersos. E tem um versículo especialmente aqui que eu quero chamar a atenção. João 11, 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram:
que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Mais uma vez, o evangelista aqui, João, faz esta adesão para dizer, não é só judeu, mas gentios, filhos de Deus que andam dispersos, eleitos. Então os da lista aqui são chamados agora de filhos de Deus que andam dispersos e que estão por aí. Eu sempre pergunto para as pessoas, você acha que agora mesmo, certamente em algum lugar, estão no candomblé aí, estão batendo tambor, e tem gente lá vendo aquelas experiências com o demônio, com anjos caídos, com os demônios. Você acha que pode ter filho disperso, ovelhas ou eleito de Deus lá? Claro. E católica, e espírita e outras seitas. Porém, o Senhor quer conduzi-las. Eles vão sair de lá. O Espírito de Deus vai tirá-las. E às vezes de forma até inusitada. Eu tive uma experiência comigo, como pastor, lá em Salvador. Sabe que Salvador é candomblé, umbanda, para tudo quanto é lado. Então, duro trabalhar lá. Muita oração para que o Senhor possa operar trazendo os seus filhos. E então um dia a secretária chegou para mim e disse, tem um rapaz aí que quer falar com o senhor. Aí eu disse, manda ele entrar. Um rapaz alto, bonito, mas um cabelão com um rabo de cavalo enorme. Ele sentou e perguntou assim, aqui é a igreja dos crentes? Eu disse, sim senhor, aqui é a igreja dos crentes. Por quê? Porque é o seguinte, eu estava com coisa ruim comigo, coisas erradas e tal, e alguém me disse, você tem que ir lá no centro a tomar um banho de folha, não sei o que, um passe, fazer um trabalho para sair, deve ser coisa, você precisa ir. Aí eu fui, cheguei lá no centro, com a fila, o pai de santo lá com um charutão sentado, e as pessoas iam, sentavam, e ele dava o trabalho e tal, falava o que tinha que fazer. Mas quando eu cheguei, que eu ia sentar, ele nem olhou para mim e disse, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para... Aqui não é seu lugar não. Seu lugar é com os crentes. Aí eu me lembro logo de Lutero, que diz, o diabo é o diabo de Deus. Deus mandou aquele demônio falar isso. Porque os demônios obedecem a Deus. Você se lembra do anjo mau, da parte do Senhor que atormentava Saúl? Era um demônio que obedecia a Deus. Tinha que obedecer. E o demônio naquele homem disse que aquele não era o lugar daquele rapaz, mas era nos crentes. Eu disse, foi isso. Eu então evangelizei aquele moço, Deus abençoou de uma forma maravilhosa, ele foi convertido de uma forma extraordinária. Fábio é uma bênção, ele é um obreiro na igreja, casado com sua família, servo de Deus consagrado. Quer dizer, filhos dispersos, e que a gente tem que buscar, evangelizar, levar a mensagem para que eles venham.
Meus irmãos, não há outro meio de buscar esses filhos dispersos senão pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. O demônio pode dar uma ajudazinha, mas não vai evangelizar, não, se o Senhor mandar. Ele tem que vir num lugar onde ele vai ouvir pelos crentes, pela boca dos servos de Deus, a pregação do Evangelho. Mas eu queria chamar a atenção para um verso que está aqui. Diz assim, que Caifás profetizou. O que foi que ele profetizou? Ele profetizou assim: profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Foi a explicação do evangelista. Mas o que Caifás profetizou foi que Jesus, verso 50, não considerais vós que convém que morra um homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. E o evangelista explica, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então veja que no plano de Deus, assim como Adão, o primeiro Adão, pecou e todos pecaram nele, caíram nele para a perdição, ruína, condenação e morte, o Senhor proveu um segundo Adão, ou como é dito na palavra de Deus, um último Adão, que é Jesus Cristo, que haveria de substituir não toda a humanidade, mas os eleitos, os filhos dispersos, os eleitos, e receber o juízo dele, quero deles, castigo deles, para redimi-los com seu sangue, a fim de que o Pai fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, isso é, desses eleitos. Romanos capítulo 12 deixa bem claro esse princípio de substituição e de representação pessoal que o Senhor Jesus faria. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Aqui está o princípio. Primeiro Adão, último Adão. Veja que é exatamente isto que o apóstolo Paulo explica de forma mais clara lá em 1 Coríntios 15, 45. Ele explica isso. Pois assim está escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão é Adão mesmo. O último Adão é Cristo, espírito vivificante. É o último Adão. Esse princípio de substituição está, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 7. Acompanha comigo esse texto de Hebreus, capítulo 7. E você perceba aqui o princípio. Hebreus, capítulo 7. Ele está falando aqui do sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico. E aí, então, ele fala que Abraão pagou dízimos. Eu vou ler aqui, do verso 4 em diante. Hebreus 7, 4 diz: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque, que é Cristo. Agora, presta atenção nesse verso 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Está vendo o princípio? Levi veio muito tempo depois, e os levitas ainda muito mais tempo depois que Abraão, e recebiam dízimos. Mas veja, o texto está dizendo que os levitas pagaram dízimo a Melquisedeque nos lombos de Abraão, ou na pessoa de Abraão. Esse é o mesmo princípio. Nós estamos aqui há milhares de anos depois de Adão, mas pecamos nos lombos de Adão, na pessoa de Adão. Por isso, todos nós temos o pecado original, a ruína, a condenação de morte, a natureza corrompida, a inclinação para o pecado e para o mal, porque pecamos nos lombos de Adão, em Adão. Essa história que as pessoas falam, Adão pecou e eu pago o pato. Isso é uma expressão de rebeldia, de rebelião contra a palavra de Deus. Porque esse é o princípio que Deus estabeleceu. E é isso mesmo. As crianças já nascem com estutícia no coração. Em pecado me concebeu minha mãe. E se você olhar o Salmo 58, versículo 3, veja que hora que começa o pecado de Adão. A herança de Adão começa que hora? Como? Salmo 58, versículo 3 diz logo quando. 58, 3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Quando é que começa? Concepção. Então isso é a herança do pecado de Adão. As crianças herdam. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, e a morte passou a todos os homens. Pecamos nos lombos de Adão. Adão foi reprovado no teste do pacto das obras. Deus fez um pacto com ele, e ele foi reprovado. E com ele todos nós fomos reprovados. No lombo dele fomos reprovados no pacto. Mas agora nós estamos vendo
que Deus elegeu um outro Adão, um último Adão, seu filho, e o mandou para o pacto das obras desse mundo. E ele foi testado aqui como Adão foi, no pacto das obras deste mundo, sob a lei. E ele venceu. Ele enfrentou Satanás como Adão, cara a cara, mas venceu. Está escrito, está escrito, está escrito. Satanás armou as tentações todas para esse último Adão. Com as coisas, está com fome, transforma as pedras em pães. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, Satanás. No pináculo, olha, tudo isso te darei, porque está nas minhas mãos. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está escrito, Satanás, só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Tira-te daqui, os anjos vão me proteger, porque está escrito, sim, mas também está escrito, não tentarás. Ele venceu, Satanás saiu, fugiu, porque não suportou a sua firmeza na palavra de Deus. E ele venceu, foi por nós, como Adão. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Então não foi só isso, não. Teve muitas outras tentações. Todas as tentações que você já experimentou e teve, Jesus também foi tentado. Mas venceu! E é poderoso para socorrer os que são tentados, dos hebreus, não é? Então, este último Adão, nos representando, passou no teste do pacto das obras, vivendo absolutamente de forma perfeita e obediente. Ele obedeceu toda a lei, nunca pecou, nada, por nós, pelos eleitos, pelos do livro. E agora está chegando o momento da cruz, em que ele então teria que nos substituir na cruz, tomar o nosso lugar na cruz, como último Adão. Veja, volta lá para João 17 e perceba que ele agora está falando claramente e recordando a reunião que teve na eternidade. Ele diz assim, João 17: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Quer dizer, aquilo que foi combinado, acertado no concerto eterno, na eternidade, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, o Filho, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Só terá vida eterna aqueles que o Pai deu ao Filho, e por quem ele haveria de morrer. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Veja o verso 9, é muito claro. Ele falando, ele diz assim: é por eles que eu rogo. Ele está falando dos que me deste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus está mostrando claramente aqui qual é o seu propósito agora, nessa jornada para a cruz. É como se o último Adão substituir estes eleitos. Portanto, a morte de Cristo não é como nós pensamos, ou muita gente pensa. Ele morreu por todos indistintamente, representando a todos, e aí então qualquer pessoa pode então pegar e se beneficiar disso. Não é assim. Não é assim. A morte de Cristo é substitutiva. É uma substituição individual. Quando Adão pecou, ele pecou para a morte de todos os homens que ele nem ia conhecer. Mas Jesus, o último Adão,
realizou o ato da redenção e de justiça pelos eleitos que ele conheceu muito bem e amou individualmente cada um e sabia o nome de cada um. Isso é maravilhoso. Então quer dizer que ele deixou a sua glória me conhecendo, sabendo o meu nome, sabendo exatamente quando eu iria nascer, quem eu era. Ele começou o seu ministério me substituindo na prova do pacto das obras, tendo o meu nome e a minha pessoa na sua mente o tempo todo, e vencendo por mim, e vencendo por mim, e obedecendo a lei perfeitamente por mim. E agora chega o momento do Calvário, ele tendo o meu nome na sua mente, nos seus lábios, toma a cruz para morrer por mim. Lá em Gálatas, você sabe essa palavra preciosa do apóstolo Paulo, capítulo 2 de Gálatas, no verso 19 a 20, diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou eu, Paulo, crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nesse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, Paulo, e a si mesmo se entregou por mim, Paulo. E não é só ele que pode dizer isso. Você tem que ler esse versículo e dizer: José, Maria, Augusta, Celestina, Jerônimo, sei lá o seu nome, Josafá, ele se entregou por mim e me amou e se entregou por mim. Então quer dizer que não é assim como nós pensamos. Cristo morreu sozinho lá na cruz por pecadores. Ou não, Cristo morreu por indivíduos, e esses indivíduos estavam lá na cruz. Ele representava cada um desses indivíduos pecadores na cruz. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Uma coisa interessante aqui. Marcos 15. A partir do verso 22 tem a crucificação. Mas eu gostaria de ler um pouco antes. O verso 21 começa assim. Então veja, Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram, repartiram entre si as vestes dele, lançaram-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, rei dos judeus. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Até aqui. Você já parou para pensar por que está na Bíblia isso aqui? Simão, o Cirineu, que passava vindo do campo, a multidão, tanta gente, todo mundo também quis ver, estava ali olhando, e Jesus cambaleando, levando a cruz, já sem forças, caindo muitas vezes. E então o soldado: você, venha, tome a cruz aqui, leve. E ele levou. E a gente sempre pensa: que coisa, deu um alívio aqui para Jesus, até próximo do lugar onde seria crucificado. Só isso. Mas, meus irmãos, não tem nada na Bíblia sem propósito. Eu quero alegorizar, mas
Isso aqui ilustra muito bem. Quando este homem tomou a cruz dos seus ombros e começou a levar, esse foi o momento mais justo na cena da crucificação. Aqui está perfeitamente a justiça. A cruz é sua, Simão, filho de Adão, feliz, miserável pecador. Tome, leve mesmo. E Simão, na verdade, representa todos nós. É irônico que é mostrado o justo era que todos nós carregássemos a cruz. Eu me lembro quando eu era jovem que eu ouvi uma poesia de um grande poeta batista, Jorge Júnior. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele era filho de um outro pastor batista que era um ex-padre que se converteu. Mas era um jornalista, um homem crente, e ele tem umas poesias maravilhosas. E ele então leu uma poesia de um poeta que disse assim: Jesus, tudo que utilizou era emprestado. Uma manjedoura não era dele, era emprestado. Onde ele foi colocado, envolto em pano. O jumentinho, onde foi aclamado com a multidão, não era dele, era emprestado. O pão que ele partiu e alimentou a multidão, não era dele, era emprestado. O cenáculo, onde reuniu com seus discípulos, e ali identificou o seu traidor, não era dele, era emprestado. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa, essas eram de fato de Jesus. Aí então Joia Júnior diz assim: não concordo com este poeta que contraria a própria realidade. A manjedoura, o barquinho onde destruiu a multidão, pão em que saciou a fome e alimentou, jumentinho onde sentou para ser legitimamente coroado como rei, cenáculo onde reuniu-se com seus discípulos, tudo era dele. Ele os criou, diz as Escrituras. Mas a cruz dolorosa, onde meus pecados se expiou, coroa de espinhos que torturou pelas minhas imundícias, essas não eram dele. Essa cruz era minha. Então, Cirineu, é sua. Simão, Cirineu, é sua. Era minha. Era nossa. Nós tínhamos que seguir. Interessante. Não sabemos ao certo, mas parece sim que esse Cirineu veio a se converter. Veja aqui que ele é dito que era pai de Alexandre e de Rufo. Pelo menos esse Rufo aqui, o apóstolo Paulo faz menção dele lá em Romanos, no capítulo 16, não só dele, mas também da esposa dele, esposa de Simão. Olha aqui, Romanos 16, verso 13: saudai a Rufo, eleito no Senhor, é igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ora, então muito provavelmente esse Simão Cirineu se converteu, a mulher dele se converteu, e pelo menos o filho, o Rufo, se converteu. Então, certamente esse Rufo já amava a Cristo, Jesus, e ele tomou a cruz. Nós não sabemos, mas num certo momento ele deve ter transferido a cruz para o ombro do Senhor. Se fosse eu diria: Senhor, deixa-me levar, deixa-me ser crucificado, sou eu que mereço, sou eu,
Não, Senhor, o Senhor nunca pecou. Essa cruz é minha, não é sua, Senhor. Deixa-me levar. Se houve esse diálogo, não sabemos, mas o Senhor certamente teria dito: Simão, você vai para a cruz em mim, porque você não pode morrer na cruz pelos milhares que meu Pai escolheu e que precisam deste sangue. Eles precisam do meu sangue, que é divino. Eu sou o Redentor. Eu vim para lhe substituir, Senhor. Eu sei que essa cruz é sua, mas agora eu vou levá-la. E levar você também em mim. Quando eu for crucificado, você estará lá. For levantado naquela cruz, é Simão, é Josafá, que estará lá. Veja que o texto diz assim, olha: com ele foram crucificados 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Como pode ser isso? Ladrão, não, ele nunca roubou. Ele não pode ser contado. 1, 2, 3. Um ladrão, segundo ladrão, terceiro ladrão, 3 ladrões. Não, ele não pode. Ele não foi, nunca roubou nada. Então, ele não pode ser contado como malfeitores. Mas por que a Escritura diz que ele é contado como malfeitores? Sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Um ladrão, eu não sei o nome dele. Outro ladrão, Josafá. E outro ladrão, que eu não sei o nome dele. Você, eu, éramos os malfeitores que estavam lá. É por isso que ele foi contado como malfeitores. Porque ele me substituiu. E substituiu você. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você misteriosa. Mas quando nós compreendemos que a sua morte foi substitutiva e que de fato éramos nós que estávamos nele, e que ele sabia o nome das suas ovelhas, e que ele morreu particularmente por cada um deles. E eu vou dizer uma coisa: eu, quando descobri isso, não pude ser mais o mesmo. E lamento profundamente, com toda sinceridade diante do meu Deus, em cuja presença estou, que não vivo de forma digna como deveria viver. Tão grande esse amor particular de Cristo por mim, porque Ele pronunciou meu nome entre gemidos da cruz, o seu nome. E digo mais, como Deus que era, Ele soube naquelas 3 horas em que Deus colocou sobre ele a imundície dos seus eleitos, Ele soube exatamente a hora que éramos meus. A imundície de Josafá, os crimes, seus pecados, e os seus, Ele desceu dos céus, deixou sua glória com o seu nome no coração, viveu aqui pensando neles, cumpriu a lei por você, com o seu nome, com você na sua mente. Ah, mas eu ia nascer 2000 anos atrás, como é que ele podia me conhecer? Ora, ele era Deus! Ele pronunciou entre gemidos o seu nome. Ele entregou sua vida, seu espírito. Sofreu o que sofreu por mim. Me amou. A Bíblia diz: aos que amou até o fim. Até o fim. Então, essa doutrina da morte particular, específica, ou como é melhor conhecida, expiação limitada, específica, direcionada de Cristo em favor dos eleitos. E eu vou dizer uma coisa para você. Está revelado nas Escrituras. Você está ouvindo agora a pregação e a exposição das Escrituras, mostrando isso.
então você terá que dar uma resposta. Porque uma coisa é viver na ignorância e pensar, Deus morreu por tudo e eu criei e tal. Outra coisa é você pensar, está morto em delitos e pecados, que não tinha condição de crer em nada, nem de ouvir nada, nem de se voltar para Deus, mas Ele lhe escolheu desde a fundação do mundo, colocou o seu nome no livro da vida. E Cristo leu, decorou, desceu, amou até o fim. E na cruz pronunciou o seu nome entre gemidos, recebeu os seus pecados, expiou o sangue que agora pode me purificar de todo pecado. Foi sepultado, você com Ele, e ressuscitou o terceiro dia, e você com Ele, de modo que você é justificado segundo a Escritura, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 15:3, segundo as Escrituras. Assim, você é feito nova criatura, filho de Deus, adotado na família da fé, na família de Deus. Um novo coração, novamente. Você recebeu o selo, o penhor do Espírito Santo. O Espírito de Deus está com você, entrou, está no seu corpo como o templo dele, e está operando tudo o que você tem direito em Cristo, como filho, do que Ele fez em seu favor. O Espírito de Deus está operando, vivificando, para que você viva de forma honrosa, digna, a vida de Cristo manifesta na sua carne. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Eu não tenho nenhum receio, porque eu estou certo e seguro de que aqueles que são eleitos, de vocês que estão me ouvindo, o Espírito Santo vai fazer com que você entenda isso e aceite o desafio. Se não é eleito, não vai entender, nem vai aceitar o desafio. Uma vez, gritaram para os puritanos: mas como é que eu posso saber se eu sou eleito? Aí o puritano disse: uma marca na orelha e uma marca no pé. Como? Marca na orelha: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o pé? Me segue. Então, se a ovelha vai ouvir e seguir. E eu quero encerrar com esse texto de Isaías 53, capítulo querido do servo sofredor, e vou ler o verso de número 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, quer dizer, a iniquidade desses muitos levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja, ele verá o fruto, o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que quer dizer isso? Que a sua obra na cruz em favor dos eleitos não foi em vão e não pode ser em vão. Nenhuma gota do seu sangue foi derramado em vão. Todos por quem ele morreu, todos serão salvos, todos serão justificados, regenerados, vivificados, santificados. Por isso ele ficará satisfeito. Então eu posso lhe dizer com toda certeza e autoridade no Espírito Santo: se você é um eleito de Deus, a obra que Cristo fez por você não será em vão.
Você não irá sossegar seu espírito. Você não irá se conformar com uma vida medíocre, espiritual, domingueira, de uma consagração pela metade, de dar o resto para o Senhor, de ser mundano, de amar o mundo, de gastar mais dos seus talentos e vigor nas coisas daqui. Não! A obra de Cristo, específica em favor dos seus eleitos, é para que eles de fato sejam transformados, vivificados, consagrados e vivam inteiramente para Ele, para a sua glória, e amem a Deus, a pureza, e odeiem o pecado, e amem a Cristo mais que tudo. É isso que fará com que o Senhor fique satisfeito com o penoso trabalho da sua alma. Por isso, eu creio firmemente numa obra de avivamento, uma restauração que o Senhor vai fazer e está fazendo. Seus eleitos, onde ouvem a pregação genuína da palavra de Deus, o Evangelho da Graça, e que são dele, e que tem o nome no livro, e que o Pai amou, escolheu antes da fundação do mundo, e por quem Cristo morreu, ao ouvirem a pregação, a vocação eficaz para uma vida santa, consagrada, uma vida inteiramente para Cristo e para a sua glória, se revolvem do túmulo, se levantam e não se conformam com menos, senão uma consagração viva para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que a palavra do Senhor não volte vazia. Amém. Que os eleitos aqui recebam esta vocação de Deus. Lembrei de uma coisa. Deixa eu contar isso. Eu não gosto, não. Só que lembrei. Eu acho que o Espírito Santo quer que eu te conte. Eu ouvi isso há muito tempo atrás. O caçador saiu caçando e eram aquelas montanhas bem altas. Ele não achou nada, mas encontrou bem alto numa montanha, num pico, um ninho com as águiazinhas assim, uma águiazinha filhote. Aí ele ficou encantado, pegou a águia e levou a águia e criou lá, junto com os pintinhos e o galinheiro. Aí era coisa de curiosidade, muita gente vinha e foi crescendo, de repente uma águia enorme, mas lá no galinheiro, com as galinhas, piu, aquela vidinha do galinheiro, talhada para as alturas, numa vida, no galinheiro. Mas conta que um dia, uma outra águia passou e emitiu seus grunhidos. E a águia aqui embaixo ouviu estes grunhidos. E se agitou, e começou a bater as asas, levantando um poeirão no terreiro, e correndo para cá e correndo para lá, até que conseguiu alçou o voo, foi batendo as asas e sumiu, para nunca mais voltar. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é um eleito de Deus, uma águia, você não vai se conformar nesse galinheiro, nessa vidinha medíocre. Você ouviu os grunhidos de Deus hoje na pregação, principalmente dessa doutrina santa da expiação particular, especial, direcionada de Cristo em seu favor, balbuciando na cruz entre gemidos o seu nome. E se você é um eleito de Deus, de uma águia, vai se bater e alçar voo para uma vida cristã digna do sangue de Cristo, para a glória dele, para o seu louvor. E Deus nos abençoe.